Boa tarde, muito bem-vindos a mais um encontro nosso aqui no cantinho do Instagram com nossos convidados mais que especiais. A Carleara já chegou, muito bom, gente. Eu tô muito animada em ter trazido a Carleara para falar aqui com vocês, com a gente, pra gente poder conversar muito sobre sono. E nós vamos falar sobre tópicos muito importantes que a gente dividiu mais ou menos assim: a importância do sono, como ocorre o amadurecimento do ciclo circadiano, que é o ciclo responsável pelo sono em nós, humanos, as fases do sono, como elas funcionam e quais são os benefícios para nós, e também quais são os males, tanto para as crianças quanto para os adultos, em não respeitar esse ciclo de sono e dormir muito tarde, enfim, não ter esse ritmo ajustado. Vamos chamar a Carleara, que já está aqui para começar. Ela vai se apresentar, contar um pouquinho de quem ela é. Deixa eu ver, cadê ela aqui? Deixa eu clicar aqui. Achei. Ela vai conectar a... E é muito legal porque esse é um tema que é o mais comentado nos meus cursos, nos meus atendimentos, é o sono, rotina, ritmo. Oi, Carleara! Olá, Aline, tudo bem? Aqui ao nosso cantinho, que bom ter você obrigada. aqui. E a gente se conheceu assim, a Carleara, ela falou que já me acompanhava aqui há algum tempo, e aí ela fez um comentário num vídeo que eu estava fazendo lá no direct, e eu fiquei apaixonada, comecei a olhar o Instagram dela e falei, meu Deus, ela estuda ciclo circadiano, que incrível, eu amo esse assunto. E aí eu falei com ela super topou vir aqui, obrigada. A Carleara tá falando com a gente lá dos Estados Unidos, em Buffalo, não é que você mora? Isso. E eu queria que você contasse um pouquinho, antes da gente começar a falar sobre a importância do sono, eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal quem você é, o que você tá fazendo aí, como que você saiu de Miracema e foi parar aí. Pois é. Conta um pouquinho de você pra gente. Primeiro, obrigada, Aline, pelo convite. De falar um pouco do sono, falar um pouco do ciclo circadiano. Vocês conseguem me ouvir, né? Pra mim tá falhando um pouquinho. Pessoal, como é que vocês estão ouvindo a gente? Deixa eu ver se eu melhoro aqui com o fone. Pois é, saí de Miracema, vim para cá, para os Estados Unidos, para estudar sono. Eu sou de Miracema, interior do Rio, uma cidade bem pequena, e fui fazer faculdade de enfermagem em Niterói, na UF. E já na faculdade me interessei por pesquisa, comecei durante a faculdade, participar de grupo de pesquisa, me dedicar a isso mesmo, junto com a parte clínica, né, do cuidado dos pacientes, mas me especializei em enfermagem médico-cirúrgica, trabalhando com pacientes cirúrgicos assim, a minha vida toda, com essa intenção de saber um pouco mais sobre pesquisa e alguns problemas que a gente tinha nos hospitais, com sono principalmente, né? Então, fiz mestrado também na UF, trabalhei durante anos e chegou aquele momento do agora ou nunca, né? Se vou fazer o doutorado agora, me mudei para cá, para Buffalo, nos Estados Unidos, e aqui o programa de medicina do sono é em parceria com a Universidade da Filadélfia, da Pensilvânia, então assim eu tenho acesso à pesquisa clínica experimental assim da melhor qualidade. A gente passa. Então, comecei a te seguir porque estava procurando assim alguém que estivesse aqui em Nova York, para alguma brasileira para começar a fazer contato, e aí te achei e comecei a te seguir. Quando vi você falando sobre sono, falei, nossa, que legal, alguém falando exatamente o que a gente preconiza aqui, né, de cuidado com o sono. Então, te mandei a mensagem e feliz de participar com você. Muito obrigada. Nossa, é incrível porque realmente é um assunto que, se não fosse numa área de pesquisa, uma área médica como a que você está inserida hoje, é difícil as pessoas saberem, conversarem, ou Sim. até mesmo existem tantas fontes que até a gente conversando ontem, né, eu te contei que eu realmente acompanho a National Sleep Foundation, que é uma referência mundial sobre pesquisas, uma das grandes referências sobre pesquisa de sono. Então, eu sei que esse assunto é muito do meu interesse.
interesse, eu levo para os meus cursos e as alunas conseguem ter grandes transformações estudando essas fontes, essas referências, e a gente consegue organizar a vidinha de muitas casas por aqui. Sim. Muito obrigada por ter disponibilizado um tempinho para conversar com a gente sobre assuntos tão incríveis que você estuda aí na área de pesquisa e aplica, né, no dia a dia com seus pacientes. E uma coisa que eu percebo aqui com as famílias que eu recebo é que muitas vezes a gente não dá a real importância para o sono como um tripé fundamental de desenvolvimento saudável da criança. Então, muitas vezes, por realmente não parar para pensar como isso é importante ou não ter conhecimentos específicos sobre qualidade de horas de sono, essas coisas, isso fica relegado ao último plano, como se dormir meia-noite e acordar meio-dia tá tudo bem. E acho que às vezes é simplesmente falta de um estudo, de um aprofundamento, de, né, ter acesso a esse material. E aí eu queria saber um pouquinho como que você vê a importância do sono. Sim. Então, Aline, até mais ou menos 1950, a gente imaginava que o sono era tá cansado, deita e dorme e não acontece nada, né? As pesquisas indicam para gente que o sono é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento fisiológico também. Função hormonal é restaurada durante o sono, sistema imunológico é restaurado durante o sono, crescimento, né, o hormônio do crescimento está diretamente relacionado à quantidade de sono, às horas de sono, à qualidade desse sono. O desenvolvimento cognitivo da criança, memória, raciocínio, aprender atividades, por exemplo, coordenação motora. Então, o sono é fundamental realmente para desenvolvimento durante a vida e consolidação de memória também já no adulto, né? Então, o sono é fundamental e a gente precisa valorizar mais a quantidade e a qualidade do sono. Sim, e assim na infância, o interessante é que a gente nunca, nenhuma outra fase de vida vai acontecer tantas sinapses no nosso cérebro no quesito aprendizado e construção neurológica quanto na infância, né? Principalmente nos primeiros anos de vida. Então, ainda mais fundamental que essa criança, porque é tanta coisa que ela precisa registrar e processar e interiorizar dentro de si, que se não tem essa pausa, se não existe digital, um som de qualidade, isso pode vir a fazer uma falta lá na frente, ter um desequilíbrio, né? Sim, por exemplo, entre os 3 meses, entre recém-nascido e até os 3 meses, é importantíssimo ter essas 18 horas de sono que a criança precisa nessa fase, porque é quando, durante o sono, é que vai ter o amadurecimento como imunológico, que não nasce completamente formado, e também começa a reconhecer a voz, começa a consolidar um pouco de memória durante essa fase, e até os 6 meses a criança vai começar a ter desenvolvimento cognitivo, e a gente percebe no bebezinho, né, que ele tem o sono bastante agitado, se mexe muito, chora às vezes, ri muitas vezes. Então, é o cérebro da criança revisitando as memórias durante o dia, consolidando, começando a fazer conhecimento de quem é a mãe, quem é o pai. Tudo isso acontece durante o sono, né? Então, é fundamental para o desenvolvimento. E é engraçado que quando a gente tem filho, pelo menos eu não estava preparada quando o Gabriel chegou no mundo. E ele, nos 15 primeiros dias, ele só dormia. Eu falei, gente, é isso que a galera reclama? Tão fácil. A criança só dorme, né? É como se fosse um estado de defesa para ter nascido. Nascer é tão impactante que eles ficam lá dormindo, nem mal percebem que chegou no mundo. Aí depois eles têm um despertar, né? Mais ou menos uns 15, 20 dias depois, Gabi e a nasceram totalmente trocados. Eles dormiam o dia inteiro e passavam madrugadas a fio, acordados, achando que era hora de viver. E aí a gente passam pela famosa privação do sono e ficam enlouquecidas, tentando pensar fazer, ou se é culpa nossa que a gente não está fazendo alguma coisa certa. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que nasce, o que é o ciclo circadiano, para quem não conhece,
como que ele se desenvolve assim nesses primeiros momentos de vida? Por que a criança nasce dormindo de dia, ficando agitada durante a madrugada? Sim, é, essa é uma reclamação comum que a gente recebe aqui, né? A criança que troca o dia pela noite. O que acontece é que o ciclo circadiano está amadurecendo nos primeiros meses de vida, né? Bom, o ciclo circadiano é o nosso relógio biológico. É o nosso reloginho, a gente tem realmente uma estrutura física dentro do cérebro, que se chama plasmático, que controla o tempo de estar acordado e o tempo de estar dormindo. Esse ciclo circadiano, então, se desenvolve nas 24 horas do dia, com atividades durante o dia e atividades durante a noite, principalmente o sono, as funções imunológicas, cognitivas que precisam ser restauradas, tanto no dia quanto na noite. O fundamental para o relógio biológico funcionar direitinho, para ter um ciclo circadiano bem sincronizado, é ter melatonina. Melatonina, muita gente conhece como hormônio do sono. Realmente ela está relacionada com a indução do sono e a manutenção do sono durante a noite. E ela é produzida dentro da glândula pineal e é liberada para o cérebro e para o restante do corpo. Tem vários receptores no corpo inteiro para melatonina. O que acontece com o bebê? Quando o bebê nasce, entre 0 e 6 meses, ele não tem esse ciclo circadiano, o ciclo circadiano não está desenvolvido, por isso troca o dia pela noite, acorda várias vezes, porque o sistema cerebral que faz essa é a retina e para a liberação de melatonina não está formado ainda, né? Então, tem tudo muito relacionado com o campo visual. Então, se a retina do bebê não está formada ainda, só vai ter esse amadurecimento com 6 meses, a criança não percebe a luz no ambiente onde ela está, ela não consegue distinguir dia da noite, então ela realmente vai acordar durante a noite, né, vai dormir muito durante o dia, porque o ciclo circadiano está se desenvolvendo ainda. Com 6 meses, o córtex visual já está mais desenvolvido, consegue fazer distinção entre luz e escuridão, e durante a escuridão o corpo começa a produzir melatonina. E aí é que o sono do bebê começa a ficar mais estável. E é um momento crucial também para os pais começarem com uma rotina do sono, né? Começar a identificar quando é a janela do sono desse bebê e fazer uma rotina de sono mais adequada. Muito legal. Então, aqui a gente começou um pouquinho antes, mas de fato a gente só consegue perceber esse padrão de sono realmente se fixando de uma forma que você consiga organizar melhor o seu dia à noite, fato, a partir de 6 meses. Sim. E é muito curioso como nós podemos também... a criança nasce com a capacidade de dormir, né? Como todos os seres humanos. Sim. Isso faz parte da nossa sobrevivência, é uma necessidade de sobrevivência. E a gente, acho que como pais, né, como responsáveis por dar esse ambiente acolhedor para o sono, nós podemos tanto incentivar, aproveitar essa fase dos 6 meses, que o soninho vai começando a se fixar, você vai começando a ter essa rotina, a gente pode tanto ajudar essas crianças fornecendo esse ambiente adequado, né, com pouca luz à noite, sim, com atividades calmas, enfim, a gente está atento para que essa criança entre num estado de tranquilidade tal que sim, consiga dormir com qualidade. Ou bem, se a gente não preste atenção e passa desapercebido, e a gente acaba perdendo a janela do sono, prazo de validade, vai tudo pelos ares, sim, essa criança vai ter dificuldade para dormir, né? Porque não é igual adulto que fala: nossa, mãe, eu tô aqui com 7 meses, muito cansado, por favor, me bota no meu berço. Isso não vai rolar, né? Sim, e o que acontece muito é que, como é uma fase muito ativa de desenvolvimento para a criança também, se os pais não identificarem que esse é o período de fazer adaptação da rotina, fazer uma boa higiene do sono, e não desenvolver esse padrão, como você falou, de começar a apagar as luzes da casa, começar uma rotina mais tranquila, de repente o banho do bebê nesse horário também, se tiver uma atividade muito agitada, né, uma coisa muito animada para a criança fazer
nessa hora, a criança não vai querer dormir. Então, vai começar a chorar nessa hora, vai ficar relutando para dormir, vai associar a dormir como se estivesse perdendo alguma coisa legal que está acontecendo na casa, né? Então, a gente recebe muitas dúvidas nesse sentido, porque os pais aqui muitas vezes identificam que essa hora que eles chegam do trabalho, né, está na hora de colocar, coincide com o horário do ciclo circadiano para a criança dormir, mas eles querem aproveitar que eles não viram a criança durante o dia e faz muita atividade com a criança, coloca o tablet para a criança assistir um vídeo, e aí depois a criança não dorme, porque houve uma superestimulação no horário que precisava fazer realmente assim, relaxamento, né? Então, os problemas acontecem por causa disso. Eu acho que a grande sacada científica, que também é totalmente alinhado com os meus estudos antroposóficos, na questão do ritmo interno, né, que é muita gente compreender o ritmo biológico, compreender essas questões científicas que já estão comprovadas, já é pacífico o entendimento, para que com essa compreensão a gente consiga adequar a nossa rotina e a nossa realidade de uma forma que estimule a criança a ter um ritmo saudável e o sono como sua principal base, né, de um ritmo saudável. Então, realmente, também, a maioria dos pais que eu recebo tem essa dificuldade. Poxa, Aline, mas é bem a hora que eu chego do trabalho. Sim. E aí, né, eles chegam agitados do trabalho, porque provavelmente saem correndo, com a criança no colégio, chega em casa, acende todas as luzes, sim, liga a televisão, dá um monte de estímulo e uma hora depois quer colocar para dormir. Então, assim, não consegue. Né? Precisa entender, como você bem falou, que o ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico interno, ele está ajustado para fazer todo o corpo relaxar exatamente quando o sol está se pondo. Exato. Porque é quando a nossa retina, então, vai receber menos quantidade de luz, vai pro cérebro, vai fazer todas as sinapses, todas as conexões para avisar pro corpo, opa, é hora de dormir, tá escuro aqui. Então, se a gente reverte tudo isso contra o nosso relógio biológico, sai acendendo tudo na casa, fazendo um auê, acho que gera dentro do nosso íntimo, né, nesse nosso ciclo circadiano, uma certa confusão. Opa, eu tô cansado, mas não consigo dormir porque tem muito estímulo. É para dormir ou não é para dormir? Exato. E você falou muito bem, Aline. É isso mesmo que a gente vê. Inclusive, a gente faz modelos, né, para explicar para os pacientes. Então, a gente tem... ontem, quando a gente se falou, eu estava toda paramentada, de touca, de máscara e tudo, eu estava fazendo um modelo desse. Fazendo um modelo de desorganização, né, ou desincronização do relógio biológico. O que a gente faz? A gente pega o ratinho, né, e coloca a luz para ele no horário que precisaria estar escuro. E aí eu consigo fazer a medida da atividade física dele, da memória, da performance, e fica completamente desestruturado. E é isso que a gente está fazendo com as crianças, quando a gente começa a dar a luz no horário errado, né? A gente afeta a memória, afeta o raciocínio, afeta o comportamento. Então, a gente vê agressividade na criança, lentidão de raciocínio na escola. A criança começa a ser agressiva com os pais também, muitas vezes, porque está com sono, né? O corpo não está dormindo na hora que precisa dormir. Então, é muito importante entender que conforme o dia vai terminando, vai escurecendo, a gente precisa ajustar a rotina da casa e as atividades da criança para que ela tenha uma transição tranquila para essa janela de oportunidade de dormir e para que ela produza melatonina quando ela tem que produzir, durma bem durante a noite, acorde melhor no dia seguinte. Então, o que a gente explica aqui também é como se fosse um interruptor, né? Você tem luz, você bloqueia a melatonina. Então, qualquer atividade que você vai fazer com a criança com a luz muito forte vai bloquear essa melatonina. E no dia seguinte, para acordar, acende a luz, abre as cortinas, deixa a luz do sol entrar no quarto, né? Então, ativa a criança dessa forma também. E o cérebro demora um pouco, né? Principalmente para as crianças pequenas, mas ele vai conseguir estabelecer um ritmo com essa rotina. Então, rotina é fundamental. E para a Fernanda Cárdia perguntou, mas também é uma dúvida minha, Thaís, que a transição dos tempos do ano, né, das estações do ano mudam muito. Então, eu morei em Nova York com o Gabriel até 1 ano e meio e eu sentia muito isso. Igual a Fernanda falou, eu não lembro
A Fernanda é minha aluna, eu não lembro exatamente qual país que ela mora, se é nos Estados Unidos, mas lá era exatamente assim, 5h30 estava de noite no inverno, Sim, e no verão, 9 horas da noite, estava acabando de escurecer. Eu não sei se eu conseguia manter mais ou menos um ritmo fechando todas as cortinas da casa. Eu não sei se é sim, só essa sugestão, mas assim, pra mim, blackout é vida nesses lugares. Se não tiver sim. blackout, como é que você vai ajudar a criança com essa produção ou não de melatonina? Sim, é perfeita a dúvida, é perfeita a dúvida da Fernanda também, e a gente recebe muita dúvida aqui, mas voltou. A gente recebe muito essa dúvida aqui. é, Então, a gente precisa usar blackout, sim, principalmente nesses países, né? Agora, aqui em Nova York, eu estou no norte do estado de Nova York, né? A gente tem um inverno super rigoroso que vai de outubro a abril, que a gente fica tudo cinza, né? Muitas vezes. Mas a gente precisa, então, ter uma terapia com a luz. Então, eu faço com alguns pacientes aqui, a gente tem caixinhas que tem a quantidade de luz certa, né? Então, é uma light box que tem a quantidade de luz certa, ou então óculos, dependendo de quão severo está o distúrbio desse paciente. Eu uso óculos também, até se vocês olharem no meu Facebook, tem foto minha testando os óculos e tudo mais. Para criança, a gente não recomenda que precisa usar uma coisa tão, assim, tão forte, uma intervenção dessa, né? Basta ter a luz acesa na casa e por volta das 7 horas da noite começar a diminuir a intensidade dessa luz, usar o blackout com certeza, porque, como você falou também, a criança não vai saber que ela está com sono. E se a gente não tiver um estímulo adequado, a gente não consegue colaborar para o sistema ciclo circadiano dela funcionar melhor também. Maravilhoso. Então, acho que é isso, essa terapia da luz, mas terapia da luz que você falou, mais uma rotina e ritmo, que Sim, é o que a Mães pelo Mundo estava falando aqui, ter essa rotina e ritmo, que aí você, deixando a casa mais acesa, mais escurinha, você vai ajudar na produção de melatonina, vai ajudar esse ritmo biológico a se ajustar. E também esse ritmo e rotina que se repete todo dia também é mais um fator externo que vai trazer essa tranquilidade para a criança de passar de uma função para outra, de um dia ativo brincando para baixando a energia para chegar então a hora de dormir. sim. É, Muito interessante isso, a só gente um perceber. Ah, Isso, desculpa te interromper, porque eu lembrei claro. de uma coisa que sempre me perguntam aqui também, porque a gente recomenda a soneca, né, para alcançar o número de horas necessárias para a criança. E uma das mães me perguntou, porque, como eu expliquei que precisa ter escuro, estar escuro para dormir, ela estava escurecendo muito o quarto da criança durante a soneca. Então, outra recomendação que a gente dá é que não precisa escurecer o quarto da criança para soneca. E, se possível, também para melhorar essa questão comportamental de saber dia e noite, e saber sono e atividade, até se quiser fazer a soneca da criança em outro lugar que não seja o quarto, também não tem problema. Então, pode deixar a cortina aberta na hora da soneca, deixar uma luz indireta para a criança, não tem problema. Só à noite mesmo que precisa ter essa transição, né? Começar a escurecer e estar bem com blackout lá, para dormir à Muito noite. interessante você falar isso, que eu lembrei que quando eu escurecia demais o quarto para soneca, o Gabriel dormia 3 horas. Eu pensava, gente, ele tá achando Sim, que é noite, foi embora. sim. E aí depois à noite não consegue dormir bem, porque Isso, produziu a melatonina no momento errado do dia, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. muito legal. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui de um assunto que eu acho super interessante, que a gente compreenda e tem até a ver com a pergunta que a Lia Perla fez aqui, sobre as fases do ciclo de sono, né? Um ciclo Sim. de sono, o que é um ciclo de sono? Quais são as fases que estão inseridas dentro de um ciclo de sono? E por que, por exemplo, a Lia Perla fala que a soneca do filho dela não passa de Não 30 passa de 30 minutos. minutos. E isso não é Uhum. bom, né? Porque ela não chegou a fazer um ciclo de sono. Então, num caso como esse, Sim, por que não é tão regenerador para a criança dormir só meia horinha? sim.
ótima pergunta. E o ciclo de sono da criança, até mais ou menos 1 ano e meio, demora 50 minutos. Então, dentro do ciclo de sono, existem dois tipos de sono, né? O sono REM e o sono não REM. Então, o sono não REM é o sono sem movimento do olho, ou então o sono quieto, né? Se a gente for traduzir aí para o português. É um sono, então, que a criança vai de estar acordada até finalmente pegar no sono, mesmo dormir, né? E aí, nessa parte do sono não REM, a gente percebe que é mais restaurador fisicamente. Então, sistema imune, sistema hormonal, coordenação motora, toda essa parte, crescimento, né, ósseo, muscular, tudo isso está relacionado nessa fase do sono não REM. E aí é importante também que assim a gente observa, em termos de pesquisa, né, a gente observa alteração no batimento cardíaco, alteração do ritmo de respiração, alteração da temperatura corporal. Tudo isso é importante a gente saber que é normal acontecer do sono não REM. E no sono REM é o sonho com o movimento dos olhos e acontece um sono mais profundo e que a criança vai ter o desenvolvimento e restauração da parte cognitiva. Então, memória, aprendizado, tudo isso acontece durante o sono não REM. E a gente vê também, como eu falei, a criança até mais ou menos 1 ano e meio, ela vai estar com esse sono, o ciclo de sono, né, total de 50 minutos, e é comum acordar quando termina um ciclo de sono. Então, durante a noite, né, imagina, ela vai dormir 14 horas ou 11 horas, ela vai passar por vários ciclos de sono completos de não REM e REM de 50 minutos cada. Então, quando finaliza um ciclo desse, ela pode acordar, é normal acordar. A gente recomenda, principalmente para os bebês que estão menos de 6 meses, que os pais não corram para pegar a criança logo quando a criança acordar, nessa transição de um ciclo ao outro, porque é normal a criança voltar a dormir sozinha. Então, e muitas vezes também, se a criança não dorme os 50 minutos, vamos dizer que ela acorda com 30 minutos, ela só fez a parte não REM do sono. Então, ela vai acordar se mexendo, chorando, porque ela não conseguiu chegar no estágio de sono profundo ainda. Então, a gente recomenda que os pais esperem um pouquinho antes de pegar essa criança, porque se ela tiver ainda naquela transição de sono profundo para sono leve para o sono profundo, ela pode voltar a dormir sozinha. Então, é importante falar disso também, né? Que o De sono... repente, a gente pode até chegar assim perto do berço, você já sabe, poxa, sempre acorda com meia hora, chega ali com os 25 minutos e espera. Se a criança começar a se mexer, de repente faz um Isso. assim, ajuda ela a não abrir, despertar e querer sair. Exato. De repente ela consegue terminar o soninho sem de Sim. fato despertar, né? Sim, e sempre lembrando que, como a gente sabe que os duas fases dentro do ciclo do sono são importantes, uma para o corpo funcionar melhor, e uma para o cérebro funcionar melhor, se a criança não tiver uma ou outra, ou fizer incompleto, alguma coisa vai ficar prejudicada no desenvolvimento. Então tem que priorizar para fazer o ciclo completo de sono. Muito bom. Olha, quanta coisa que a gente precisa saber, gente, é muito importante isso. E a gente já tá aqui, chegou, já passou da nossa hora, mas é muita coisa boa, é muita pergunta que eu queria responder. Mas eu queria, assim, chegar pra gente não estender demais. Eu sei que o assunto é incrível, que todo mundo quer falar mais, a gente vai ficar um dia falando. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre quais poderes... Por que às vezes eu vejo famílias que eu recebo aqui, principalmente no atendimento individual, crianças que estão já há muito tempo em privação de sono, dormindo com uma qualidade muito ruim. E a família fala, Aline, mas aparentemente está tudo bem, eu não vejo nada. Assim, acho que você está exagerando. Assim, ó, tá incrível aqui. E eu sei, e aí eu queria que você ajudasse a gente a entender que muitas vezes os malefícios de uma privação de sono na infância, por que a gente não percebe na hora ali? Naquele momento. Claro que eu percebo, por exemplo, através do mau comportamento, como você mesma falou. Sim. Às vezes a criança irritadiça, mal-humorada, agressiva. Muitas vezes ela não está precisando de ferramenta de disciplina positiva, ela está precisando dormir, ela está precisando descansar com qualidade, está precisando de um ritmo ajustado. Mas essa privação de sono, às vezes a gente só vai sentir no futuro. Como que isso funciona?
Bom, ótima pergunta também. A gente observa com pesquisas aqui e com modelos, né, também que a gente faz, tanto nas crianças que perdem esse sono no momento adequado, né, as horas de sono e a qualidade do sono, a longo prazo a gente vê alterações de comportamento, alterações cognitivas. Uma delas é o déficit de atenção. Então, a criança que durante o primeiro ano de vida não tem a qualidade de sono adequada, quando tiver com 5 ou 6 anos, vai desenvolver um distúrbio de déficit de atenção. E a gente vê ansiedade, depressão infantil, déficit de atenção, e a criança a gente precisa tratar com medicamento. Então, a gente recebe crianças assim de 6 anos que a professora conversa com os pais que a criança não consegue ficar sentada na sala, não consegue ler do quadro, não consegue fazer as atividades junto com as outras crianças, ou não consegue se concentrar. E a gente, os psicopedagogos trazem essa dúvida para os pais, e às vezes demora bastante para chegar à conclusão que é o sono que foi prejudicado. Mas a gente consegue identificar claramente na criança que a privação do sono afeta o comportamento, afeta as sinapses neurais mesmo, que vão te ajudar a concentração e a memória. Você só vai ver isso quando tiver com 5, 6 anos de idade. Né? E aí a gente tem que tratar com medicamento, porque perdeu, né? O sono perdido não vai ser recuperado, principalmente desse primeiro ano de vida. Então, é muito importante a gente se atentar para esse primeiro ano de vida e estabelecer a rotina para a criança crescer com a rotina. Nossa, achei impressionante você falar isso, que o sono perdido não é recomposto. Eu acho que isso é parecido com quando a mãe fala assim, meu filho tem 2 anos, não faz soneca. E a gente sabe que com essa idade é muito importante fazer essa pausa no meio do dia para descansar. Mas tá tudo bem, o meu bebê dorme 12 horas por noite. E não é bem assim, né, Carliara? Se você perde o soninho da tarde, aquele soninho ali da hora do almoço, esse sono tem uma função que é diferente da função restaurativa do sono da noite, certo? Noite, exato. Então, se a criança perder o horário da soneca, se perder esse soninho aí da tarde, principalmente a função hormonal dela vai estar prejudicada. Então, durante a noite, a gente já falou das atividades cognitivas e fisiológicas que acontecem, mas durante essa sonequinha do dia é fundamental para a regulação hormonal, hormônio de crescimento, né? Então, é até uma sabedoria popular, assim, a minha mãe falava muito comigo, assim, tem que dormir para ir bem na escola, para crescer e tudo mais, e realmente é isso, né? Então, se essa soneca for perdida, não vai ser restaurada com as 12 horas da noite, né? Precisa da soneca também. Maravilhoso. Nossa, galera, obrigada. Acho que em pouco tempo a gente passar pelos 4 pontos que a gente tinha para falar por aqui. Acho que deu para dar uma pincelada em coisas que eu já venho falando com o pessoal aqui há bastante tempo e você ainda trouxe mais. Eu queria muito que você faça aquela pesquisa que você me falou ontem. Só para finalizar, porque ontem eu estava conversando com a Carliara e falei, Carliara, eu li em um lugar que se a gente dormir depois da meia-noite, nós adultos, porque o sono é importante para as crianças, mas para a gente também. Porque se nós adultos não dormimos bem, a gente não descansa, a gente não dorme com qualidade, a gente vai acordar no outro dia com mau humor, não vai conseguir aplicar as ferramentas da disciplina positiva que a gente está aprendendo, não vai conseguir desenvolver a paciência com os nossos filhos porque a gente está exausto. E aí a galera me falou, Aline, tem uma pesquisa fantástica sobre isso que fizeram com esportistas. Aí conta pra gente como que eles fazem um scanner daquele esportista de alta performance. As pessoas querem saber como que foi a infância desse cara para saber se ele vai conseguir ser um esportista de alta performance. Fiquei impressionada. Sim. A gente tem essa pesquisa, a doutora Amy Bender, da Universidade do Canadá, ela treina os atletas, né, da liga oficial. Eles ganharam Olimpíadas de Ouro nas últimas Olimpíadas aqui, porque ela faz avaliação do sono deles. E começam a primeira pergunta que ela faz, os primeiros questionários como era o seu sono quando criança? Então, para saber se ele vai estar no time oficial, se ele vai estar na reserva, se precisa de alguma adaptação do sono para ele conseguir fazer uma performance atlética melhor.
precisa saber como era o sono durante a infância e fazer adaptações e correções agora, tanto com terapia de luz, como com tratamento com melatonina, terapias cognitivas que nós fazemos aqui também, mas tudo baseado no sono da infância e Nossa, preparando o atleta agora. isso é muito incrível. Agora tem uma correlação exata entre a qualidade do sono na infância e a sua performance na vida adulta. Você tem noção Sim. disso? É incrível. É Ou seja, incrível. está nas nossas mãos hoje cuidar do desenvolvimento saudável dos nossos filhos. A gente tem muito cuidado com o sono. O sono é o seguinte, se você piscar, se você relaxar, se você não der atenção, tudo vira de ponta cabeça, vira uma bagunça só. Então a gente precisa cuidar do ambiente, a gente precisa cuidar da rotina, a gente precisa especialmente observar o nosso filho, porque é possível, avaliando a criança, ver se ela está precisando ajustar o sono ou se ela está bem, né? Observando o estado de vigília, de acordado. Enfim, acho que a principal mensagem aqui é que a gente fique muito atento e que a gente tenha consciência que a responsabilidade por um sono de qualidade na infância é nossa. Não é a criança que vai falar, não, hoje eu não quero dormir, hoje eu quero dormir às 10 da noite, porque eu quero ficar vendo filme. Não é a criança que determina isso, somos nós, a responsabilidade é nossa. Então, se uma criança de 2 anos reluta para fazer soneca, cabe a gente saber que é importante para o desenvolvimento dela e ajudá-la. E existem várias formas de a gente fazer isso, né? Acho que esse é o principal recado. Muito obrigada, galera, por você ter vindo aqui. Obrigada a você. Pra gente. Eu acho que a galera vai amar se você puder voltar depois pra gente entrar, de repente, em algum desses tópicos com mais detalhe, porque teve muita pergunta. Eu vi aqui bastante perguntas subindo, só que se a gente responder tudo, a gente vai ficar aqui 3 horas. Então, nossa, assim, é um prazer. É um prazer, agradeço muito. Continue desenvolvendo esse trabalho incrível, ajudando a gente a ser cada vez melhor por aí. Muito obrigada, Aline. Eu estou à disposição. A gente acha ótimo, a gente pode fazer mais conversas, aprofundar um pouco mais nesse tema, que é tão importante, né? A gente, como eu falei, a gente recebe crianças aqui, ou até adultos mesmo, que têm problemas de sono há tanto tempo e não foram tratados. Isso reflete tanto em saúde física e mental, que fica prejudicada, né? Então, o que a gente puder fazer para prevenir, para manter a qualidade do sono, é a melhor opção. Então, estou às ordens. Então, muito obrigada. Vamos prevenir e, né, Sim. já sabendo que se não der certo alguma coisa lá na frente, a gente corre atrás. Com certeza. Muito obrigada. Todas as perguntas, a presença de cada um de vocês. Galera, um beijo. Obrigada. Um beijo. Para vocês também. Pessoal. Tchau.